a gloriosa paz do Senhor Jesus, nós começamos mais um estudo, graças a Deus por essa oportunidade, nosso Pai Celestial nos dá. Estamos aqui para compartilhar com os irmãos e para aqueles que não são cristãos, ouvir a palavra do Senhor, dobrar o joelho, aceitar Jesus porque Ele é bom e Ele está voltando, amém? Mais uma vez, vamos começar mais um capítulo, terminamos o capítulo 13 e vamos começar o capítulo 14. Se você está me acompanhando, abra sua Bíblia, prepare o seu coração, porque o Senhor falará conosco. Vamos orar? Vamos subir. Pai Celeste amado, em nome do Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor, quero Te agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez compartilhando, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, perdoe nossos pecados, nos ilumine, abre a porta da palavra. Ó Senhor, vai despertando os irmãos, para, Senhor, receber também a Tua mensagem, vai salvando vidas para o Teu reino, vai abençoando a Tua igreja, a igreja missionária, vai ajudando, fortalecendo, livrando de todo mal, Senhor, porque Tu és bom e o diabo não presta. Em nome de Jesus, amém. Ô glória, bendito seja Deus. Capítulo 14. Já que a gente começa um novo capítulo, a gente vai ler o capítulo por inteiro e depois vamos degustar o que o Senhor tem para nós. Amém? Capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias acerca da grande seca. Judá anda chorando e suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão e o clamor de Jerusalém vai subindo. Seus mais ilustres mandam seus pequenos buscar água. Eles vão às cisternas e não a encontram. Voltam com seus cântaros vazios, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por causa do solo ressequido, porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se decepcionam e cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm suas crias e as abandonam porque não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos lugares altos, sovem o vento com os dragões, seus olhos desfalecem, porque não há erva. Ainda que nossa maldade testifique contra nós, ó Senhor, age por amor do Teu nome, porque nossas rebeldias se multiplicaram, contra Ti pecamos. Ó esperança de Israel e seu Redentor no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, e como o viajante que se desvia para passar a noite, porque serias como um homem cansado, como valoroso que não pode livrar, mas Tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo Teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo: eles gostam de vaguear e não retiveram os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da sua maldade. Não rogues pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não ouvirei seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. O Senhor me respondeu: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles profetizam visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e contudo dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra. Pela espada e pela fome, esses profetas serão consumidos. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem enterre suas mulheres, seus filhos e suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: que meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis os mortos à espada,
E se entro na cidade, eis os enfraquecidos pela fome, até os profetas e os sacerdotes correm em redor da terra e não sabem de nada. Porventura, rejeitaste Judá completamente, ou aborrecesse tua alma Sião, porque nos feriste de tal modo que já não há cura para nós. Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo da cura, e eis que vemos turbação. Ah, Senhor, reconhecemos nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te, não anules tua aliança conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios quem faça chover? Ou pode os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Amém? Glória. Irmãos, com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, o Senhor tem uma palavra para nós, nesse livro do profeta Jeremias, que está sendo uma bênção. Se você puder acompanhar para o crescimento espiritual da sua vida, um alerta para a igreja, né? Não vacilar com Deus como Judá vacilou. A missão da igreja é levar a palavra de Deus para a casa rebelde, feito Jeremias levou para a casa rebelde de Judá, assim para ter força, coragem, não desistir, e Deus cumprirá a sua palavra. Amém? Terminamos o capítulo 13, onde falou do sinal do cinto de linho, que apodreceu, e ali seria a soberba de Israel, a soberba de Judá, que seria apodrecida. E houve uma advertência às nações por conta dos seus pecados, porque tinham que se converter ao Deus vivo. E o Senhor terminou dizendo: ai de Jerusalém, não te purificarás? Até quando permanecerás impura? Até quando permanecerá suja no pecado? Capítulo 14 do livro do profeta Jeremias. A mensagem principal é sobre a grande seca que o Senhor ia mandar para Judá. Mais uma punição de Deus por conta dos pecados do povo. Essa palavra que veio do Senhor para Jeremias fala da 30ª profecia no livro do profeta, que se cumpriu. O povo andava chorando, os homens andavam em luto até o chão, sinal de humilhação, né? Eles clamavam a Deus, não havia água nas cisternas e voltavam com os cântaros vazios. Eles se envergonharam, se confundiram, cobriram a cabeça como sinal de luto, de vergonha. A terra estava seca, não havia chuva. Os lavradores se envergonharam. Os lavradores cobriam também suas cabeças. Os animais abandonavam seus filhotes no campo, porque não tinha mato, não tinha erva. Os jumentos monteses sorviam o ar como os chacais, porque não tinha erva. E aqui, irmãos, no versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias acerca da grande seca. Grande, viu? Não era pequena, grande seca. Muitas vezes a seca tem sido um meio usado por Deus para fazer os homens recobrarem o juízo. Preste atenção. Essa seca veio sobre Judá, como havia sido prometido muitas vezes nos séculos anteriores para Israel, se Israel pecasse. Levítico 26 e o versículo 19, Deuteronômio 28, versículo 23. Vamos ver? Levítico 26 e o versículo 19, onde fala das bênçãos pela obediência e as maldições por desobediência. Levítico 26, versículo 19. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, farei que vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. Deus prometeu que ele não receberia resposta de oração e a terra seria de ferro, ou seja, infrutífera, seca. E Deuteronômio 28, versículo 23. Deuteronômio 28, versículo 23. A maldição aqui, né? Teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze. A terra que está debaixo de ti será de ferro. Aí o Senhor pôs chuva
o Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. E assim Deus cumpriu, viu? Porque essa era a promessa da maldição, da aliança, não é? E assim Deus fez. E assim Deus usou esse castigo, essa praga, essa aqui é símbolo de praga, porque praga na Bíblia não é só doença, né? Praga na Bíblia fala de açoites, flagelos, mazelas, desgraças, sofrimentos, ixas, não é? Além de doenças. Isso fala das pragas. E a fome era um tipo de praga, um tipo de juízo que Deus prometeu e ele cumpriu. E o povo não tinha dado muito crédito a ele, não. Então foi a causa de uma das 13 fomes que a Escritura Sagrada revela. A gente vai ler isso daqui a pouco, em Gênesis 12, versículo 10. Na terra de Canaã havia seca e Abraão foi para o Egito. Pois bem, só nesse primeiro versículo dá para a gente aprender muita coisa com a iluminação do Espírito Santo. Quando Deus envia a fome, a escassez de alimento, a terra não produz o alimento, não é? Como as verduras, os legumes, as frutas, os vegetais, não produz porque é o Senhor que dá a ordem para produzir. Quando o ser humano está em desobediência, em rebeldia a Deus e consagra o céu, a terra e o mar, as suas divindades, seus ídolos, entre as suas religiões, que criou o céu, criou a terra, criou o mar, e exclui Deus dessa autoridade que ele tem, porque ele é o autor de tudo isso, né? Exclui Deus e coloca outro no lugar de Deus, adultera a criação, né? Satanás entrou aí na mente do homem e adulterou a criação, divinizou ídolos e colocou nas mãos dele que eles se tornaram autores do céu, da terra e do mar, os criadores. E Deus não deixa isso passar em branco, não. E Deus fica muito indignado porque ele se revolta contra essa atitude do homem, por isso que manda o sofrimento para o homem voltar, dobrar o joelho, pedir perdão, entender que o Senhor é o dono do céu, da terra e do mar. Ele diz, a terra é minha, não é? A terra é minha. Uma das palavras dele está aqui, ó, Jeremias 27, 5. Jeremias 27, versículo 5. Veja o que ele diz. Eu fiz a terra, olha Deus já dizendo, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou a quem aquele quiser. A quem, e os dou aquele a quem quiser dar. Ou dou aquele que me agrada, em outra tradução. E o Senhor fica muito indignado. Aqui no Nordeste, principalmente em Pernambuco, existem ainda lugares no sertão, é seca, animais ainda morrem, pleno século XXI, não é? Chão é rachado, e pleno século XXI ainda tem pessoas ainda na seca, porque o Brasil, primeiramente, é consagrado à Aparecida do Norte, da Igreja Católica. Esses lugares têm ídolos, tem pessoas que são devotadas a essas religiões e consagram o bairro, o estado, a cidade, não é? As famílias, as ruas. E quando vê, Deus mostra que os ídolos não fazem nada para reverter a situação. E por isso tem a Caatinga, né? Aqui em Pernambuco, em pleno século XXI, tem pessoas que estão morrendo de fome pela ganância de muitos, não é? Pela desumanidade, e muitas pessoas, infelizmente, elas estão passando fome. E agora, nessa pandemia, né, do novo coronavírus, essa pandemia que muitos perderam empregos, outros estão doentes e tem o auxílio do governo, às vezes ajuda aqui, não consegue suprir toda a necessidade. Isso é por causa da desobediência à palavra de Deus. Nunca esqueça, viu? Gênesis 12, versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Abraão era um novo convertido, e o que é que ele fez? Na terra de Canaã, Canaã que era neto de Noé, e toda a descendência de Canaã foram amaldiçoada, né? A descendência foi amaldiçoada. Então a terra de Canaã era terra idólatra, tinha todo tipo de ídolo. E aqui Deus mostrou que a terra é dele. E havia fome, ou seja, terreno batido,
as árvores não produziam alimentos, não é? E faltava água, então tinha muita fome. Quando Abraão vai para essa terra, ele se depara com o lugar que Deus prometeu, ele chega, né, na terra prometida, e ele olha, irmão, então Abraão primeiro que era idólatra, não é? E quando Abraão olha, Abraão vai morrer de fome, eu, minha esposa, sobrinho, o povo que veio comigo, vai nada. Então Abraão não tinha era Abrão, né? Não era nem Abraão, era Abrão. Então Abraão não tinha experiência com Deus, não conhecia o Deus que lhe chamou do versículo 1 em diante, quando ele se revelou para Abraão. Então o que Abraão faz? Vai para o Egito, para outra nação, vai peregrinar lá, e lá ele consegue abrigo, mente, não é? Mente ou omite, diz que Sarai era sua irmã, não era sua esposa, para que Faraó não matasse ele e ficasse com Sarai. Porque primeiro era Sarai, e depois mudou para Sara. Depois Deus visita ali Faraó, manda praga, sofrimento, e depois Faraó entendeu que foi a mão de Deus que pesou e mandou ele de volta para a terra de onde eles saíram, mandaram desaparecer. Só que eles voltaram com riqueza, né? Voltaram com riqueza do Egito. E quando chega na terra de Canaã, terra seca, o Senhor disse para ele ficar ali. Aí aqui vem uma promessa de Deus para nós. O Senhor, quando ele dá a ordem, irmãos, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Na visão de Deus, Deus já via a terra próspera, na visão do Senhor. Só que na visão humana, não estava vendo nada, absolutamente nada. A única visão era humana. Ele viu que a terra batida, a terra rachada, seca. E eu vou morar aqui, tem lugar, tem nada para mim. Só que Deus não vê como a gente vê. E o Senhor queria assim, ensinar isso a Abraão. Ainda tem muitos cristãos que não conseguem enxergar como Deus enxerga, não é? Mas em nome de Jesus receba a visão de Deus, viu? Olhe para o ambiente que Deus lhe deixou, apesar que não tem nada. O Espírito Santo de Deus lhe diz: enxergue o que eu lhe prometi, veja pela fé, olha, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo, o que Deus lhe prometeu. E creia. O povo de Israel tinha esse costume. Quando vinha uma coxa, o povo corria para o Egito. Eles ainda, a descendência de Abraão, não tinha nascido, Abraão nem pai aqui era ainda. Mas quando chegou, né, a descendência, o povo ficou no Egito, e depois que eles saíram de lá, depois de 430 anos, Deus leva eles para essa terra que jurou a Abraão. Leva eles por intermédio de Moisés. Mas o povo sempre desejou voltar para o Egito. Israel batia no chão para sempre voltar para o Egito, de onde Deus disse através de Moisés que nunca mais eles veriam os egípcios. Está lá em Êxodo 14. Nunca mais eles veriam os egípcios, mas eles sempre batiam o pé e queriam voltar. Isaías capítulo 30, capítulo 31, os versículos primeiros dizem, Deus fala, né, dos filhos rebeldes que descem ao Egito, sempre buscam refúgio no Egito, lembrando do passado, né? Lembrando de onde era escravo, lembrando dos pepinos, dos melões, como a vida era boa, apesar de serem escravos. Olha que lembrança miserável que esse povo tinha. E na época de Jeremias, que ele estava anunciando o castigo de Deus por intermédio da Babilônia, o povo confiava em quem? Confiava no Egito ainda. Buscava arrego no Egito. E Deus disse que os egípcios não viriam ajudar coisa nenhuma e que eles ficariam envergonhados sempre. Aí tem outra lição aqui. Cuidado, irmãos. Cuidado com as lembranças. Eu e você tem que ter muito cuidado para não lembrar do Egito. Existem pessoas como Israel, saiu do Egito, mas o Egito ainda estava neles. Pessoas que saíram do mundo, renunciaram ao mundo por amor a Jesus Cristo, pelo seu sofrimento que ele fez na cruz, entendeu o propósito de Deus na sua vida, aceitou e Jesus é Senhor e Salvador, mas ainda as coisas mundanas ainda está na mente, ainda está guardada. Uma coisa é você olhar, não é? Olhar assim, não, isso aí eu vivi, hoje não vivo mais. Morri por isso aí, morri. A vida que eu vivo agora é a vida na fé do Filho de Deus. E outra coisa é você olhar, lembrar e querer voltar, como esse povo fazia. Isso não agradava a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. E Jesus disse, quem lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, não é digno. Tem que meter a mão no arado e seguir em frente. Não é? Vai arando aí, olha. O negócio é marchar e não voltar. Ainda que lembre, não é?
não é pecado, não é pecado. Você vai lembrar como era, o que fazia, não é? Isso é até testemunho para você anunciar para um perdido que o que de onde Deus lhe tirou, né? Isso não é pecado. Pecado é você lembrar e querer voltar diante de Deus, né? Cair na tentação do diabo, as recordações e você querer voltar e até se desviar e voltar para os braços do maligno. Então aqui é a primeira seca em que o servo de Deus ele enfrentou. Isso aqui é castigo de Deus, castigo pela idolatria, por consagrar a terra aos ídolos. Deus fechou. E quem é que abre? Ninguém abre, irmão. Ninguém abre. Essa é a primeira seca em que o servo do Altíssimo ele experimentou e não foi fácil. Veja que ele deu logo uma carreira, não foi? Ele deu logo uma carreira para não experimentar isso. Isaías capítulo 36, versículo 6, Jeremias 2, 36, Ezequiel 17, 15, fala do povo se refugiando sempre no Egito e Deus sempre prometendo que eles ficariam envergonhados, porque o Egito não ia ajudar, porque a bênção está na mão de Deus, não é? A minha, a tua vitória está na mão do Senhor. Diga amém por isso. Provérbios capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescentadores. Não é a bênção do Egito que vai enriquecer. E olha que o Egito não teme a Deus. Faraó tem os deuses egípcios dele que venera. Faraó é como um representante de um Deus e ele despreza o Senhor. E quem se refugia nisso vai passar vergonha. É igualzinho quando você vai buscar refúgio em A, em B e C, não é? Como Deus usou Jeremias para o povo não confiar nem na própria família, não confiar nem em amigos que eram todos traiçoeiros e covardes. A confiança é no Senhor, que é fiel, ele não muda. Primeira fome nos dias de Abraão, que foi na terra de Canaã. A segunda foi nos dias de Isaac, em Gênesis 26, versículo 1. Gênesis capítulo 26, e o versículo 1. Se você tiver com a sua Bíblia, abra, para que você me acompanhe aqui, leia, e vá aprendendo com a palavra do Senhor o que Deus nos ensina. 26, 1 de Gênesis. Havia fome na terra, além da primeira que ocorrera nos dias de Abraão. Por isso Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Veja, Isaac já estava debaixo da promessa, né? Que ele foi a promessa de Deus e nasceu. Mas Isaac, igual seu pai Abraão, experimentou seca na terra de Canaã. Punição de Deus pela idolatria. E o céu, olha, irmão, a diferença está aqui. Preste atenção. A diferença está aqui. De que quem não teme a Deus passa fome, crente. Salmo 37, verso 25, Davi disse: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Nem a sua descendência passa fome. Um justo não passa, porque quem preserva ele é Deus. É Deus. Não é nem ele mesmo, é o próprio Senhor. Isaac estava debaixo da promessa, guardado pelo Senhor e para obedecer a Deus em tudo que Deus ordenou. Porque dele vinha Jacó e depois de Jacó as suas 12 tribos. E pela promessa de Deus, por isso crente não tem sorte, crente tem promessa, crente. Diga amém se você crê. Por essa razão Isaac estava numa terra seca, estéril, a terra alheia. Mas foi ali onde Deus quis. E ele foi a Abimeleque, o governador, o monarca dos filisteus em Gerar. E Deus interveio. Quem sabe aqui Deus está intervendo na minha e na sua vida? Creia. Aleluia. Deus ali apareceu e lhe disse: não desças ao Egito. Olha Isaac como Abraão. Querei por Egito também. Habita na terra que eu te disser. Isaac, ouve a minha voz, me segue. Não vai para o Egito. Não desce. Porque Deus não quis. Porque ele poderia ser influenciado pela idolatria, pela religião, pela cultura, filosofia da época, os costumes do Egito. E Deus não queria isso não. Porque Deus conhece o ser humano, não é? Em Tiago 1,13, Tiago diz que Deus não tenta ninguém, cada um é tentado quando é atraído. Deus não tenta ninguém porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago diz: se alguém é tentado, não diga que de Deus sou tentado. Porque Deus não tenta ninguém, cada um é tentado quando é atraído. E Deus sabia que Satanás estava atuando no Egito. E com certeza ia jogar muitas tentações, prazeres aos olhos de Isaac. E poderia quebrar o projeto de Deus. E Deus disse: não,
Fica na terra que eu te disser. Oh, glória! Eita, grande Deus! Bendito seja o nome do Senhor. E quem sabe Deus está dizendo um não para muita gente. Não vá. Fique na terra que eu te disser. Não vá se refugiar no mundo, porque o Egito é o símbolo do mundo. Não vá se refugiar em quem não tem o Espírito Santo. Não vá tomar conselho em quem não tem Jesus, em quem não ora, não jejua, não se consagra, em quem não pensa no céu. Não faça isso. Não vá tomar conselho com gente carnal. Não. Para, Isaac. Vai para onde eu te mandar. Eita, glória a Deus. Peregrina nesta terra. Fica peregrinando aí. E eu serei contigo. Estarei ao teu lado, ao teu favor, ao teu benefício. E te abençoarei. Vou te socorrer. Vou te ajudar. Vou te dar vitória. Eu vou te favorecer na terra seca. Fica aí. Terra seca eu vou fazer manancial. Fica aí. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Olha Deus como é fiel, irmãos. Olha que esse Deus é tremendo. Um dos propósitos para Isaac não ir era a promessa que ele fez a Abraão. Abraão, eu vou dar a você, a sua semente, essa terra. A terra é minha. Eu dou a quem me agrada. Me agradei de ti, Abraão. Então eu vou dar, é promessa minha, rapaz. Eu vou tirar os abomináveis e vou dar para você sua semente. E ele vem e confirma isso para Isaac. Fica, eu vou te dar, eu serei contigo, eu vou te abençoar. Essa terra será tua. Aleluia. E eu vou confirmar o que eu jurei ao teu pai. Eu jurei. E Deus vela pela palavra dele, né? Jeremias 1:11. Ele vela pela palavra, não cai por terra, irmãos. Não cai. Vale a pena, viu? Vale a pena confiar nas promessas do Senhor, na promessa de abençoar se for fiel, e a promessa também de ele amaldiçoar se for infiel. Os desobedientes já recebiam o sofrimento de Deus, seca, fome, mas Isaac estava debaixo da bênção. Está aqui a diferença. Malaquias 3:18. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, dos que servem a Deus e os que não servem. Deus, nessa ministração, ele diz, eu vou mostrar a diferença dos meus. Veja o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Aleluia. Acho que é 2 Timóteo 2:19. Deixa eu ler aqui. Aleluia. Que Deus conhece os seus, crentes. Deus conhece os seus. Oh, aleluia. 2 Timóteo 2:19. Todavia o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Vou repetir o que o Espírito Santo disse para Paulo e Paulo escreveu para Timóteo. Que o fundamento de Deus permanece firme e tem esta marca, este carimbo, este rótulo. O Senhor conhece, tem relacionamento, compromisso, comunhão, os que são seus. Tem muita gente que pensa que é de Deus, mas não é não. E mais, qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, quem fala do nome de Jesus tem que estar separado do pecado, não pode falar do nome de Jesus e continua na perversidade, dando lugar para Satanás. Não pode. Confessa o nome de Cristo, mas anda no pecado, na mentira, no orgulho, na desobediência, na prostituição, no adultério, na cachaça, nas drogas, na soberba, na ira, na inveja, no homicídio. Não pode, na incredulidade, na hipocrisia, na ingratidão. Não pode. Então aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. De sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Era isso que Deus queria com Isaac, como foi com seu pai Abraão. Era purificado por Deus, era um vaso de honra, santificado, separado do que era profano, idôneo, experiente, para Deus usar ele, para ele ser uma bênção, uma referência, e preparado para toda boa obra. Isaac estava sendo por Deus preparado para essa obra maravilhosa que Deus quis com ele. Oh, grande, santo, bendito e eterno, glorioso. Aleluia. Então, crente, fica na terra que Deus jurou, fica no lugar, apesar de parecer estéril, aí não sai nada, né? Não sai nada daí, isso não vai prosperar, isso não vai crescer, isso não vai avançar. Mas quem te falou foi o homem, foi
Quem que falou foi Deus, crente, foi Deus. E ele prometeu: multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Vou dar, e a promessa, e Deus dá, irmãos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Foi necessário Deus intervir, porque Deus tinha essa aliança, esse pacto, esse voto, esse acordo com Abraão. Ele interveio para que Isaac não saísse dos projetos de Deus, não quebrasse o plano de Deus. Assim o Senhor vem falando conosco, para que a gente não quebre o propósito, não se desvie para o mundo. O mundo aparece, o Egito aparentemente é belo, é só aparência, isso é ilusão. Então não desce para o Egito, não volta a tomar conselho de A e de B e de C, não volta para os braços de Faraó, que é o símbolo do mundo, crente. Faraó é o símbolo de Satanás, dependendo do texto ali, onde Faraó massacrava os judeus. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandamento, meus preceitos e meus estatutos e minhas leis. Isaac, teu pai, foi obediente. Obedece teu pai. Assim é Deus nos falando. Abraão, Isaac e Jacó foram obedientes. E obedece como eles obedeceram, guardando meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Aleluia. Aleluia. Ele creu. Creia. Fique no lugar que Deus deu, porque você vai ver a glória de Deus nesse lugar. Deus proveu, irmão, no deserto. Proveu o quê? O deserto é um lugar desolado, desabitado, despovoado, estéril, frutífero, seco, frio durante a noite, quente durante o dia. Deserto é um lugar inapropriado para a vida, para o ser vivente. Não dá. Tem chacais, tem víboras, serpentes, escorpiões. Não dá. E no lugar que não dá nada, um lugar que é totalmente morto, um lugar, aleluia, glória a Deus, um lugar que é totalmente infrutífero, Deus proveu pão, proveu fogo durante a noite, nuvem durante o dia, água na rocha, aleluia. Então o Senhor, irmãos, na terra seca, o lugar que está seco, ali para Israel era punição. Outras nações recebem punição. Israel estava brincando com Deus, como Judá vacilou. Como a gente está estudando aqui, no lugar seco, Deus punindo rebeldes, mas os fiéis no mesmo ambiente são abençoados. Olha aí como eles são abençoados. Deus manda a feira, Deus manda a comida, Deus manda a bebida. Aleluia. Se você não tem dinheiro para comprar, como muitas vezes aqui, falta água, a gente compra, tem crédito, compra fiado, chega o dinheiro, vai lá e paga. Tem uma senhora ali que quando a gente vai fazer alguma coisa para comprar, não tem dinheiro. Não, temos crédito. Ela vai lá e concede. Depois, quando o dinheiro vem, paga a dívida. Isso é Deus suprindo na seca. Glória a Deus. Eu levo minha moto na oficina e tenho um crédito na oficina. Não tem dinheiro para pagar agora não, mas leve a peça. Depois a gente acerta. Eita, que bênção. Eu louvo a Deus pela porta que Deus abre, crente. Isso é a gente sendo abençoado na frente de outros. Aonde, por exemplo, o dono da oficina não dá esse crédito a muitos dos seus clientes. Eu digo por mim, eu acredito que ele tem outros que dão crédito. E eu consegui, através da graça do Senhor, consegui o crédito na oficina. Chego lá, não tenho dinheiro para pagar, mas ele concede uma peça, a gente aqui. Olha que vitória, crente. Vai ali e compra, não tem problema não, depois paga. Isso é privilégio de poucos. É Deus abençoando a terra seca. Agora manda quem é desobediente fazer isso. Manda. Porque a gente leu no Salmo que o ímpio compra e não paga. O justo se compadece e dá. Olha a diferença. É Deus mostrando a diferença. Olha Deus ensinando. Enquanto a tribulação é para desobediente, a bênção, o refúgio, o socorro é para quem é obediente. Deu glória para Jesus, aleluia. Canaã nos dias de Jacó, agora vai. Gênesis 41, versículo 54 ao 57, fome. Canaã durante o período dos juízes. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Quando Noemi, seu marido e seus filhos foram para Moabe devido à seca que tinha em Jerusalém. Por que tinha em Jerusalém seca? Por conta do pecado do povo. E Deus mandou seca, cumprindo a promessa. Canaã nos dias de Davi, segundo Samuel 21, versículo 1. Canaã nos dias de Elias, 1 Reis 17, primeiro, aqui vai. Isso é o texto certo.
quando o povo estava adorando Baal, Astarote e os ídolos, e Deus mandou o quê? Seca, porque não era aqueles ídolos que mandavam na chuva. Canaã nos dias de Eliseu, segundo Reis, capítulo 4, versículo 38. Samaria nos dias de Eliseu, segundo Reis 6, 25. Uma fome terrível, que Deus teve misericórdia e usou ali 4 leprosos para trazer comida para o povo, né? E o povo até comia até seus próprios filhos, porque Deus disse que isso ia acontecer. Canaã nos dias de Eliseu, Jerusalém nos dias de Zedequias, segundo Reis 25, 3, Jeremias 14, é o que a gente está lendo. Canaã nos dias de Neemias, Neemias 5, versículo 3, uma terra desconhecida, em Lucas 15, versículo 14, e no Império Romano nos dias de Paulo, Atos 28, e veio uma profecia que haveria uma grande seca ali em Atos 28. E não houve uma grande e terrível seca? Essa grande e terrível seca, como eu falei, é sinal de punição de Deus, de juízo, de julgamento. Porque o povo consagra a terra para os ídolos e não glorifica a Deus, que é o dono de tudo. Glorificado é o nome do Senhor. Então, já que você entendeu por que a seca acontece, vamos continuar. Essa grande seca veio para Deus trazer o povo de volta ao arrependimento, visto que a punição era iminente, hein? Já estava certa, mas o povo era cabeça dura e não queria obedecer. Judá, versículo 2, Jeremias 14, 2. Judá anda chorando e suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Agora o povo vai dando crédito na palavra de Deus, né? Porque Jeremias estava profetizando e o povo estava nem aí. E agora vai chorando, vai enfraquecendo. Olha, choro inútil, fraqueza inútil, luto inútil, clamor em vão. Deus não estava se agradando de nada disso. Nada disso estava comovendo Deus. E já falei, existem pecados que as consequências são irreversíveis. Não tem pranto, não tem choro, não tem enfraquecimento, não tem luto, não tem clamor que vai fazer Deus mudar de ideia. O que ele decretou, ele não revogará. E como Judá estava num pecado irreversível, Deus não ia mudar a sentença. Existem pessoas que estão pecando, irmão, mas pecando tanto que Deus não vai revogar a punição que está vindo sobre elas. Estava vendo hoje a reportagem em Barra de Goitá. Oh, meu Deus, me perdoa o nome do lugar, foi aqui em Pernambuco. Que houve a chuva que deu ontem, foi segunda-feira, a chuva que deu, a chuva que deu ontem, as ruas ali alagaram, mas o rio transbordou, só que uma barragem desmoronou. E a água foi até a metade das casas, e aí foi engolindo outras casas. E a gente vê que no capítulo 13, isso, no versículo 4, diz: toma o cinto que compraste e traze na cintura. Levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Por que no rio Eufrates? Porque através desse caminho vinha a punição de Deus pela Babilônia. Aí, como eu falei no outro vídeo do capítulo 13, do estudo, que Deus já tem um lugar certo para onde o mal vem. Qual é a direção que o mal vem? Assim como a direção da bênção vem, a direção do mal vem. E veja para esse povo, de que a direção do mal vinha de onde? Do rio. E 10 anos atrás já tinha transbordado e a prefeitura não faz nada. E assim aconteceu de novo. Pessoas perderam móveis, só graças a Deus que ninguém morreu. Mas veja o mal que veio. Então já tem no caminho certo, irmãos. A tragédia que está ali. E Deus não alerta, Deus não avisa. Quando eu vi na parede de um morador, estava lá uma imagem de uma santa católica. E dá para entender o quê? Que eles acreditam que essa santa vai proteger. E proteger de quê? As águas sujas dos rios, da barragem. Entrou e foi destruindo móveis. E cadê a santa que não protegeu ninguém? Assim foi Judá, irmãos. Deus tem a direção certa de onde o mal vem. Ele alerta, o mal vem daqui, ó, vem do norte, é dessa direção. E o povo não dá crédito, só acredita quando acontece o mal. Então foi assim que aconteceu. Então não tinha choro, não tinha remorso, não tinha luto, não tinha chão, não tinha clamor que Deus ia mudar, ia fazer Deus mudar de ideia, irmãos.
Seus mais ilustres, os nobres, os mais honrados, mandam seus pequenos, ou seja, seus servos, buscar água. A água, temos 70% do nosso corpo que tem que ter água. Sem água a gente morre. Tem que ter água para beber, para se lavar, não é? Tomar banho e lavar os pratos. Mas cadê a água? Manda Baal mandar água. Manda aí Baal, que é o senhor do trovão da água. Manda Astarote, Moloque, Azerá. Manda Camus aí, manda. E nenhum ídolo podia reverter o caos da fome, crente. Mandava os grandes buscar água. Eles vão às cisternas, aos poços, não é? E não a encontram. Cisterna vazia, poço vazio. Dá para fazer uma alusão aqui às pessoas. Água, a água da vida. Aqui não é água da vida, né? Eu que estou fazendo. Não tem água da vida. Eles vão às cisternas. As cisternas aqui também é símbolo desses ímpios e não a encontram. Por que não encontra água? A água principalmente da vida. Porque eles rejeitam o Senhor. Voltam com seus cântaros vazios. Símbolo de ímpio, que são cântaros vazios, vasos de desonra, não têm honra de Deus, são vazios. Decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Porque eles estão confusos. Porque acreditam que os ídolos são poderosos, são divinos, são deuses para poder mandar o que eles precisam. E agora? Que não manda nada. Que vergonha, hein? Que vergonha. Tem um testemunho de um pai de santo. Presta atenção. Ele se vestiu, botou uma roupa, né? Dele que ele se veste ali na macumba, no candomblé, na umbanda. Só que ele estava com câncer. E ele pegou muito dinheiro, colocou no bolso. Ele foi para a mata. Colocou uma corda e ele foi se matar. E antes de matar, Deus inquietou o irmão João. O irmão foi lá e o Senhor disse assim, ó, vá ali na mata e diga, Jesus te ama 3 vezes. E o irmão pensou que era loucura da cabeça dele, não. E a voz do Espírito Santo disse, vá na mata, e disse até a mata, grite 3 vezes, Jesus te ama. Jesus te ama. Aí, irmão, amém. Essa mata, grite. Irmão, Jesus te ama! Jesus te ama! Jesus te ama! O irmão disse, eu estou doido. Depois voltou o irmão, sem imaginar, no outro dia, alguém bateu na porta. Quando abriu, disse, é aqui que mora o irmão João. E aí ele disse, sou eu. E aquele homem disse, não, foi você que ontem à noite, tal hora, gritou, Jesus te ama, foi 3 vezes, irmão. Foi, Deus mandou gritar. E aí eu pensei que era loucura da minha cabeça, mas Deus mandou, eu gritei. E ali aquele homem disse, eu vim lhe agradecer, porque eu já estava com uma corda no meu pescoço. Quando eu ia dar um chute no meu banquinho, ia dar um chute no lugar para cair, para me matar, que eu estou com câncer, eu escutei o Senhor gritando e não me matei. Oh, decamana sobre a dar abaixo. E o Senhor teve misericórdia dele. Ele creu. Aleluia. Ele se converteu. Mas cadê os orixás que não protegeu o seu devoto? Cadê? Outro testemunho, eu estava na igreja. Um evangelista pregando ex-bruxo. Uma falsa irmã que queria o marido da irmã. Conseguiu fazer uma bruxaria, pagou. E quando ele foi para Mata Virgem com seus companheiros fazer macumba, veio um vagalume, pousou em toda aquela oferenda para os orixás e explodiu. E uma voz do Senhor bradou, nessa você não mexe. Eu pergunto, quem é? Diz que era o Deus da irmã, o Deus da igreja, Jesus Cristo. Aleluia. E ele disse, oxe, ficou tremendo com medo. Ele dizendo, eu estava no culto quando ele disse isso. E ele disse que o Deus da irmã e da igreja era maior do que os orixás. Foi ali que ele se converteu e aceitou Jesus, se tornou um pregador da palavra do Senhor. Ô glória! Cadê os orixás para livrar? Cadê? Jesus sempre mostrará que ele é maior, crente. Sempre mostrará. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, esses devotos desses ídolos ficam confundidos. Cadê? Que não fazem nada. Fazem nada. Tem que cobrir a cabeça de vergonha mesmo. Por causa do solo ressequido, o solo estava arrebentado. O solo estava rachado.
e não tinha como produzir nada. Nem o lençol freático, irmãos, estava produzindo água. Deus travou. Olha como Deus manda e controla, irmãos. Deus olha para esse planeta Terra e Deus controla tudo. Aleluia. Porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores, não é, estava lavrando ali, ó, cuidando da terra, se decepcionam e cobrem a cabeça. Plantam, mas não vai ter colheita coisa nenhuma. A terra está seca, não tem chuva. Assim são as vidas dos ímpios. Eles são semelhantes a esse solo ressequido, irmãos, onde a chuva do Espírito Santo não é derramada sobre eles e eles morrem porque não têm a vida de Deus, negam Jesus, porque não há chuva sobre a terra. E se Deus não chove sobre essa terra seca, eles morrem mesmo. Até as corças no campo têm suas crias e as abandonam porque não há erva. Até os animais, irmãos, abandonaram seus filhotes. Olha para aí. Nem os animais tiveram amor pelos seus próprios filhotes, porque não tem mato, não tem capim, não tem comida. E eles abandonam para deixar seus filhotes morrerem. O jumento selvagem se põe nos lugares altos. Sorvem o vento com os dragões. Dragões aqui pode ser o símbolo de crocodilo ou jacaré. Seus olhos desfalecem porque não há erva. Até os jumentos, irmãos, selvagens estão suspirando, olha. Não tem comida nem para os animais. É seca, irmãos. Crise, desordem. Ainda que nossa maldade. Aqui Jeremias vai testificar diante de Deus. Ele vai orar de novo. Aí ele se coloca como pecador. Está se colocando junto com o povo de Judá que está no pecado. Ainda que nossa maldade, nossas atitudes perversas, testifiquem contra nós, testemunhem contra nós, né? Nossos caminhos errados. Nosso passado nos condena, Senhor. Ó Senhor, age, toma atitude por amor do teu nome, por ti, não é nem por nós, Senhor. Por ti que é Deus, que é santo, que é verdadeiro, que é justo. Por teu nome, age, porque nossas rebeldias se multiplicaram. Jeremias se coloca junto com o pecado de Judá. Aí ele diz: ó esperança de Israel e seu Redentor no tempo da angústia. Porque serias como um estrangeiro na terra e como um viajante que se desvia para passar a noite. Porque serias como um homem cansado, como um valoroso que não pode livrar. Não adianta ser valente se não pode livrar. Não adianta ser audacioso se não pode livrar, curar. Mas tu estás no meio de nós. Mesmo Jeremias dizendo, tu estás no nosso meio. Tu não vê isso não, Senhor? Ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Jeremias orando. Deus proibiu ele de interceder pelo povo de Judá, não é? Deus proibiu no capítulo 7, capítulo 11. O Senhor proibiu de Jeremias orar. E ele mudou a oração. Ele pediu para Deus socorrer, para Deus ajudar. Só que Deus deu uma resposta para Jeremias de novo. Assim diz o Senhor acerca deste povo, o rebelde. Deus chamou de povo maligno, raça maligna. Eles gostam de vaguear e não retiveram os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles. Deus não tem felicidade, não tem prazer, não se deleita neles. Mas agora se lembrará da sua maldade e visitará seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogues pelo bem deste povo. Meu Deus, Deus dizer para a gente: não rogue para eu abençoar esse povo, hein? Deus nos disser, Deus nos falar: não peça a mim para eu fazer bem para esse povo. Não quero. Só vou trazer mal. Vou pagar tintim por tintim o que eles estão fazendo. Meu Deus do céu. Não rogues por esse povo. Quando jejuarem, não ouvirei seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes, os consumirei pela espada, símbolo de praga, pela fome e pela peste. 3 juízos de Deus. Jeremias orou. Jeremias chamou Deus, esperança de Israel, o Redentor de Israel, Goel Israel, o Redentor de Israel. Goel é o Redentor.
Até que Jeremias exaltou a Deus, se colocou como pecador e transgressor. Deus respondeu e disse: não adianta não. Não adianta você cobrar a mim, pedir a mim. Não, não, não. Eles jejuem, eles sacrificam animais, eles jogam pó e cinza na cara, rasguem as roupas, chorem, clamem, gritem. Eu não vou ouvi-los. Eu não vou abençoá-los. Nem peça a mim por essa gente, Jeremias. Olha para isso, irmão. Olha para isso. E você pensa que Deus mudou, foi? Pleno século 21. Existem pessoas que Deus não quer nem que a gente clame, irmãos. Pela blasfêmia do Espírito Santo, pela injúria ao Espírito Santo de Deus, por falar mal. Oxê, deixa entregue e Deus já sentenciou a destruição. Esse povo não escapa, não escapa. Se a gente olhar na história humana, quantas pessoas morreram de fome, essas crises. Sem falar do Holocausto, que Hitler deixou milhões de judeus morrerem de fome, carne e osso, pele e osso, o povo morrendo de fome. Quem conseguiu escapar conta a história, irmãos. Você fala no período da história da humanidade, quantos morreram de fome. Eu vi uma reportagem de um pai que pegou uma criança, trancou no armário, deixou a criança morrer e morreu de fome. Não brinque não. Quer subjugar alguém? Tire comida. Quer deixar um ser humano louco e varrido? Tire alimento, para você ver se não vai roubar, se não vai saquear. Agora tira tudo. Tira tudo. Vê se eles vão comer pó, pedra. Vê se vai comer. Veja. Vê no período da grande tribulação, quando a igreja sair desse mundo, quando o anticristo perseguir os crentes que eram desviados para não aceitar a marca do anticristo. Vê se não vai privar, só vai poder comprar, só vai poder vender se tiver a marca da besta, que é o 666. E quem for fiel a Jesus? Isso é para os desviados que ficarem, né? Que vão negar o anticristo. Hein? Como é que eles vão comer? Como é que eles vão sobreviver? Muitos irão morrer, serão martirizados. E outros que morrerão de fome também. Por isso que não brinque não, irmãos. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Existe aqui esse texto no versículo 8. Ó esperança de Israel e seu Redentor no tempo da angústia. Verdadeiramente Deus é o Redentor no tempo da aflição, da agonia, da ansiedade, da crise, da desordem, né? Da seca. Só que Ele é o Redentor para quem é fiel. Para quem é infiel, Ele é terrível. Para quem é infiel, Ele é juiz e julga e condena. Ele é o condenador, se assim eu posso chamar, não é? Então Ele vai condenar na hora da angústia, da agonia. Deus não vai livrar. Ele é Redentor, esperança, se tiver na obediência. Aí Ele vai resgatar, vai socorrer. Mas pela desobediência, Ele vai punir, Ele vai amaldiçoar. E aqui diz, neste texto sagrado, o Senhor é chamado de esperança de Israel, de Redentor no tempo da angústia. O termo Redentor significa aquele que redime. O Senhor Deus é o Redentor de Israel e de toda a humanidade. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de Yahvé Galenu. Yahvé Galenu. O Senhor, nosso Redentor, ou Goel Israel, o Redentor de Israel. Veja, em Jó 19:25, o patriarca Jó demonstrou uma esperança inabalável no seu Redentor. Jó disse, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O mundo necessita de um Redentor vivo e atuante, e Jesus Cristo é o Redentor que vive para sempre. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou finalizar com esse estudo aqui. O Senhor Jesus é o Redentor de Israel. E veja, Jó estava sendo provado. Satanás estava tentando Jó, para Jó blasfemar e negar a fé. Perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu riqueza, ficou com enfermidade. Mas Jó disse o quê? 19:25. Porque eu sei que meu Redentor vive, Ele vai me redimir, vai me socorrer, vai me beneficiar. Ei, crente, existem lutas que o diabo quer que a gente negue a fé. Prive isso aqui, perde aquilo ali. Mas o Senhor nos ensina através da fé de Jó. O nosso Redentor está vivo e por fim se levantará sobre a terra. E a bênção de Jó foi dobrada, viu? Porque Jó permaneceu fiel. Permaneça fiel, porque o Senhor Jesus dará dobrada a sua honra.
dará dobrada a sua bênção. Dê glória para Jesus por isso, aleluia. Apocalipse 1, 19, versículo 18 ao 19, Jesus está vivo, ele toca aqui, ó, veja aí na minha mão tem a chave da morte do inferno, eu fui morto, mas agora estou vivo para sempre, aleluia. Salmo 19, verso 14, Davi também se referiu ao Senhor como seu Redentor. Davi disse: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação no meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. O Redentor é libertador para quem é fiel, como já falei. No Salmo 78, verso 35, o salmista declara que só na angústia e no aperto os israelitas, o salmista declara aqui, só na angústia e no aperto os israelitas lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Só nisso. Veja aí quando Deus mandou o castigo, na angústia. Quando ele estava no pecado, não lembrava de Deus. E tem gente que só lembra de Deus na angústia, né? Quando chega a doença, quando chega a crise, chega o aperto, chega a dor, chega tudo. Aí lembra-se de Deus. Mas quando não é assim, não tem angústia, não tem nada, esquece de Deus. Isaías 41, versículo 14, o próprio Redentor diz: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia. Isaías 44, versículo 6, Isaías escreve dizendo: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 47, 4, o profeta Isaías ainda escreve: o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Aleluia. Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 49, 26, o próprio Redentor afirma: toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Oh, glória! Isaías 54, 5, o Senhor ainda diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. E o versículo 8, o misericordioso Redentor, ele diz: em grande ira esconder a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isaías 59, 20, a Bíblia diz: e virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Aleluia. Em Romanos 11, 26, o apóstolo Paulo confirma a redenção futura de Israel, citando esta mesma profecia de Isaías, quando Paulo diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e se desviará de Jacó as impiedades. Romanos 3, 24, Paulo descreve a obra de Cristo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. O Senhor Deus de Israel, que redimiu o seu povo na antiga aliança, efetua na nova aliança através de Jesus a redenção de toda a humanidade através de seu Filho. 1 Coríntios 1,30, Paulo diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Oh, glória! Em Jeremias 50, versículo 34, o profeta Jeremias ainda fala da grande força do Redentor de Israel. Jeremias diz: mas o seu Redentor é o forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Jesus, amados, é o Redentor de Israel, porque é ele quem redime Israel de todas as suas angústias. Salmo 25, versículo 22. E fará isso por causa da sua segunda vinda. Zacarias 12, do 7 ao 10, Romanos 11, 26 e Apocalipse 1, versículo 7 ao 8. O Senhor, ele é o Salvador. Tanto é que para Judá, pela desobediência, e Deus estava mandando a seca, o Senhor ia resgatar Judá de onde? Da Babilônia. Deus ia tirar, depois de 70 anos de escravidão,
o seu povo da Babilônia, não é? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas depois do castigo, né, irmãos? Depois do castigo, Deus ia resgatar, ia livrar o povo da Babilônia depois dos 70 anos. Mas o Senhor proibiu Jeremias de orar, de clamar. O povo pecou um pecado, irmãos, impagável diante de Deus. E o Senhor não imperdoável, porque ele mesmo disse que não iria perdoar, não ia se compadecer daquele povo. Infelizmente, Deus é o redentor de quem se arrepende. Deus é o salvador do seu próprio povo de Israel, que ele vai fazer isso, né? Através de Jesus. E até no século 21, até o povo de Israel ainda tem gente que despreza a fé em Jesus, não acredita nele como Cristo. E as outras nações também desprezam. No Brasil, muitos ainda desprezam Jesus. E a igreja, como Jeremias está aqui anunciando, o castigo vem para muitos. Tem pecados que estão sendo imperdoáveis, que eles vão morrer, outros serão presos, outros ficarão doentes, serão condenados. E existem outros que o Senhor dará mais oportunidades, né? Porque o Senhor promete não arrancar tudo de uma vez só, dará chance, dará oportunidade, vendo o fim dos desobedientes, para não seguir seus caminhos, para não receber o mesmo castigo, e seguir os passos do justo Jesus, do justo Salvador. E assim Deus se agradar do ser humano, Deus se agradar da nação, do povo, ou, enfim, de todo aquele que crê, irmãos. Bendito seja o Redentor de Israel, bendito seja o Redentor da igreja, bendito seja o nosso Redentor para sempre. Mas aqui vem o ensinamento de que Deus usou a seca para mostrar a Israel que não era Baal e nem tampouco outro ídolo que mandava no céu, na terra e no mar. Não, quem mandava era Deus. Assim Deus está mostrando no Brasil e no mundo, irmãos. Coronavírus, Deus que cura e Deus que sara. Não tem vacina, não tem médico certo. Crise, desemprego, desordem, fome, violência, guerra, rixa, corrupção. Só Deus para resolver. E das formas que Deus resolve, é Deus abatendo milhares de corruptos, milhares de assassinos, de criminosos. É Deus varrendo da terra, outros prendendo, outros se arrependendo, se convertendo. Sabe como ele acaba com rebeldia para ajudar fome, guerra, espada, peste, morte, prisão. E para outros, Deus não muda. Peste, fome, guerra, prisão, morte, doenças. Assim vai parar o pecado de muitos. Deus abençoe e compartilhe essa palavra e que o Senhor Jesus venha salvar muitos que creem nele. Amém? Você que ainda não é salvo, dobre o joelho. Aceita Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, porque o Senhor não é brinquedo. Em nome de Jesus, oremos. Obrigado, Pai Santo. Redentor vivo e onipotente. Toda honra e toda glória te damos, Senhor. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, que haja grande edificação e valia, Pai. Honra teu nome mais uma vez. Glorifica o teu nome na vida dos teus fiéis, Senhor. Para os infiéis venham tremer e te temer. Em nome de Jesus eu oro. Glorifica o teu nome como o único Deus vivo e verdadeiro, é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Assim eu te peço, crendo em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Ô glória. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Não te esquece, crente, que nosso alvo é o céu de glória. Fica na paz. Compartilha aí. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Ô glória.